Você já assistiu aquela propaganda de quase 2 horas da Amazon, chamada Guerra dos Mundos? Porque, convenhamos, aquilo não é um filme. Se aquilo é um filme, eu sou o MC Ratão. Alguns de vocês podem ter visto aquela versão de 2005 do Tom Cruise, que é realmente boa. Não é tão fiel ao livro, mas ainda assim é boa. E passa de forma até melhor que o livro, O Terror dos Tripodes. Aquele som me deu pesadelos. E hoje eu não vim falar mal do novo filme, até porque todo mundo já tá fazendo isso. Eu vim falar um pouquinho do livro de Guerra dos Mundos. Eu vejo pouca gente falando dele, então cá estou eu pra trazer isso pra vocês. Pra quem acha que Guerra dos Mundos é história moderna, não é. O livro foi escrito por H.G. Wells em 1898, 127 anos atrás, no auge do Império Britânico. Guerra dos Mundos foi um dos primeiros romances de ficção moderna, influenciando todo o gênero. Durante o expansionismo imperial, Wells decidiu inverter os papéis, ou seja, colocar os britânicos para sentir o terror de uma colonização nem um pouquinho amigável, ou seja, uma invasão extraterrestre. Os tripodes dos livros são bem diferentes do que temos nos filmes. Tem formas bem mais geométricas e eu arrisco dizer até meio bobas. Bobas, mas legais. Ah, e um detalhe curioso. As ilustrações mais famosas do livro, que ajudaram a fixar a imagem dos tripodes no imaginário popular, foram feitas por um brasileiro, Henrique Alvim Correia. Olha que foda! Cara, você é foda! Diferente do filme, os tripodes não tinham raios desintegradores que transformavam as pessoas em pó. Não. O livro é bem mais brutal. São raios de calor invisíveis que carbonizam tudo que tocam. Ou seja, ao invés de você virar poeira, você morre queimado na hora. Além do mais, antes de eles emergirem da Terra, diferente dos filmes, que eles já saem dos tripodes, no livro eles saíram primeiro num cilindro. Os aliens vieram numa garrafa térmica gigante. E dessas garrafas térmicas saíram os tripodes. Esse cilindro se desrosqueou e de lá saíram os marcianos. Mas tem um detalhe. Por causa da nossa gravidade, que é muito maior do que a de Marte, eles não conseguiam se mover. Só aquela massa disforme horrível. Vou colocar uma imagem aí de como eles são representados. Nossa, você é muito feio. Isso gerou uma falsa calmaria, uma visão enganosa de que eles seriam inferiores. Como se fosse só uns monstrinhos bizarros ali e nada mais. Só que depois de alguns eventos, que eu não vou contar tudo aqui, senão o vídeo vai ficar gigantesco e... vocês têm que ler o livro. O protagonista finalmente se depara com um verdadeiro terror. Os tripodes. No filme do Tom Cruise, eles fazem um barulho absurdamente assustador. Aquilo marcou todo mundo. No livro do Wells, descreve como um, abre aspas, um uivo ensurdecedor que abafou o trovão. Alu, alu, fecha aspas. Eu não tô brincando, esse som é descrito exatamente assim. Enquanto no filme, eles são assim. Eu caguei nas calças. Os marcianos não... Nossa, preciso de água. Os marcianos não são vilões no sentido clássico. Eles não são malvados ou sádicos. Eles são sobreviventes, vindos de um mundo desértico e devastado. Eles veem o nosso mundo como a sua única salvação. Visão essa semelhante à que os britânicos tinham de si mesmos. Não eram maus. Eram inevitáveis, como uma força da natureza. Para Wells, isso reforça a metáfora da colonização. Para povos que foram dominados, os colonizadores eram uma força incompreensível e desumana, e até vinda de outro mundo. Algumas frases do livro que eu quero citar aqui. Mentes que estão para as nossas, assim como as nossas estão para os animais. E nós, homens, as criaturas que habitam essa terra, devem ser para eles, no mínimo, tão alienígenas, inferiores, quanto os macacos ou lêmures são para nós.
Antes que o julguemos com dureza e de forma precipitada, devemos nos lembrar que nossa própria espécie causou, não apenas contra animais, como os extintos bisões e os pássaros dodô, mas sobre as raças presumidamente inferiores. Nessas 3 frases, você entende qual o propósito dessa história. E se fosse ao contrário? Infelizmente, dada a nossa época atual, foi perdido o sentido do terror dessa história. Que não era só, os aliens estão vindo e enfiaram uma sonda na minha bunda, ai que medo. Não, o terror aqui era replicar o terror que os povos colonizados sentiram pelos seus colonizadores. E hoje em dia, não tem como replicar esse medo. Você pode até entender, mas não sentir. Por isso, nenhuma adaptação cinematográfica conseguiu passar a sensação do livro. Porque hoje em dia, nem o livro mais passa essa sensação. Isso se perdeu pro tempo. A partir daqui, o spoiler vai ser grande. Eu vou falar direto do final do livro. Então, se você não curte spoiler, pula pra essa parte do vídeo que vai estar aparecendo aí. Caramba, eu falei que nem um profissional. Assim como no final do filme do Tom Cruise, o que derrota os marcianos não é um plano mirabolante, ou uma super arma, ou o poder da amizade dos seres humanos. Não. Nosso próprio planeta se defendeu. Os aliens morreram por causa de algo totalmente banal pra gente. As bactérias. Ou seja, os aliens morreram de gripe. Mas, antes de falar que isso é uma ideia muito idiota, isso traça mais um paralelo com a história humana. Já que durante a colonização, povos indígenas foram quase extintos ao terem contato com doenças europeias, que não eram fatais para os europeus, mas eram fatais para os povos indígenas, porque eles nunca tiveram contato com aquele tipo de vírus. Logo, eles não tinham nenhuma imunidade contra aquilo. Só que, em Guerra dos Mundos, quem sofreu com isso não foram os colonizados, foram os colonizadores. Esse livro moldou a ficção científica. Sem ele, provavelmente a gente não ia ter várias obras modernas de invasão alienígena. Tipo, Alien, Predador, A Chegada, O Enigma de Outro Mundo, Independence Day. Mas não dá pra falar de Guerra dos Mundos sem citar um dos episódios mais famosos e bizarros de todos envolvendo essa obra. A transmissão de rádio de 1938. O jovem Orson Welles adaptou o livro em forma de programa de rádio, só que apresentou como se fosse um boletim jornalístico ao vivo. E para você ter uma ideia de como isso soaria hoje em dia, imagina que você está assistindo a sua novela, de boa, vendo lá o Vale Tudo, a Maria de Fátima, e aí e eles começam a narrar que a Terra está sendo invadida por aliens. O resultado foi, muita gente na época acreditou que a Terra realmente estava sendo invadida pelos marcianos. Uma galera entrou em pânico, cidade ficou um caos, teve gente abandonando a casa achando que os aliens estavam chegando de verdade. Claro, depois descobriu que o impacto foi meio exagerado pela imprensa, mas o suficiente para mostrar o poder que essa história tinha na época. Mostrando também a primeira trollagem do antepassado de Everson Zóio. Isso, gente, aconteceu 40 anos depois que a história tinha sido publicada. E mesmo assim, a ideia do H.G. Wells ainda era capaz de assustar o público para valer. E mesmo que hoje a gente não sinta mais o mesmo terror do público da época, a ideia principal continua muito poderosa. E se um dia a humanidade for tratada do mesmo jeito que a gente tratou outros? Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, que eu tô tentando sair um pouquinho de super-heróis. Mas a gente já volta. Se tiver aparecendo a opção hypar aí embaixo, hypa o vídeo para ajudar a gente. Estamos quase em 50 inscritos. E é isso aí, galera. Até a próxima.